Fala pessoal, meu nome é Diogo, né? Estamos aqui mais uma vez, né? Iniciando a nossa trajetória no Thermotalk, o podcast no grau certo, né? E hoje, né, eu tenho a imensa satisfação, né? Para mim está sendo um imenso prazer poder estar recebendo este convidado de hoje, né, que atende pelo nome de Marcos Eusébio, chefe de engenharia de aplicação da Bitzer, né, instrutor de treinamento. A continuidade da bio dele eu vou deixar para ele mesmo falar, né, mas é um grande amigo, né, que nos conhecemos há 11 anos, né, precisamente em 2012, quando fizemos o primeiro serviço juntos, né, lá em Goiânia, né, trocando uns compressores, né, tivemos que subir lá uns 3 compressores lá no terceiro andar de um supermercado, na unha, né, e é um prazer imenso, irmão, poder estar te recebendo aqui hoje, né, principalmente, né, nessa transição de carreira, né, na qual a gente está saindo do mundo off, né, que é tão presente, né, na nossa área, né, a refrigeração está vivendo uma transição, né, de que envolve, né, a digitalização da cadeia do frio e, né, não falta palavras para poder elogiar, né, essa pessoa que eu recebo aqui hoje, irmão. Pode falar assim mesmo, né, falar da sua bio aí. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Me sinto honrado, lisonjeado por, juntamente com você, estar abrindo essa porta nesse novo caminho, dessa nova história. Eu que tenho a honra de te conhecer pessoalmente, sei quem você é como ser humano e quem você é como profissional. Então, da mesma forma que você traz a minha bio, a minha informação dessa forma, desse jeito tão cuidadoso, né? Eu digo a todos da mesma maneira. Está aqui uma pessoa sensacional, com um conhecimento fantástico, Diogo, e ele não está aqui à toa. Ele tem um amor pela educação, pela informação, e esse podcast com certeza tem esse intuito, né? Trazer boa informação, né? E compartilhar o que ele conhece, juntamente com os amigos que ele tem. Então, muito obrigado. Irmão, tamo junto sempre. Né? Vale ressaltar, né, que a gente está fazendo toda essa gravação em parceria, né, com o pessoal da plataforma internacional, né, do Pablo Marçal, Nésio Monteiro, Thiago Rocha, Marcos Paulo e equipe, né? E vamos lá. Irmão, o que te trouxe e há quanto tempo você trabalha com refrigeração? É, normalmente, quando alguém trabalha com refrigeração, né, essa pergunta acaba vindo, seja por alguém que está se inspirando nessa pessoa ou alguém que gostaria de ter uma carreira similar, ou seja, o que for. Ninguém, bom, poucas pessoas são refrigeristas ou seriam por nasceu com essa vontade, né? O refrigerista normalmente ele tem como inspiração algum parente, né? Ou alguém muito próximo que o chamou para trabalhar nesse segmento, né? No meu caso não foi diferente. Eu venho de uma família de pessoas que trabalham com refrigeração. A minha família original é lá da região de Araçatuba, né? Na região ali oeste de do estado de São Paulo. E juntamente com essas pessoas, o meu pai foi uma dessas pessoas que saiu de Araçatuba, veio para São Paulo, foi trabalhar numa indústria de eletrodoméstico e depois montou a empresa dele particular para caminhar, né, como autônomo. E aí, desde cedo, a gente vivenciando, né, a experiência, indo lá ajudar ao pai ganhar o dinheiro. E num primeiro momento eu me isolei um pouco, fui resolver estudar, tentar um outro caminho, mas aí logo aos 17 eu voltei. Falei, vou ficar aqui um pouco. E esse um pouco ficou um tempão, e até por coincidência, os nossos pais, né, o meu pai e o teu pai, teve histórias e experiências muito parecidas com bandeiras de fabricantes de eletrodomésticos, né? Não só os pais, eu acho que os filhos também tiveram histórias Exatamente, semelhantes. exatamente. Não só os pais como os filhos. E em um dado momento, assim como aconteceu com você também, né, o filho se separa do pai.
E aí eu iniciei minha carreira inicialmente, depois que eu me desliguei, né, da estrutura familiar do trabalho conjunto, eu, eu fui trabalhar numa empresa, como prestador de serviço, e aí depois tive uma experiência boa e aí tive a minha própria empresa e toquei durante um tempo. Mas em um determinado momento eu decidi, até então eu tinha feito um curso técnico no Senai, de refrigeração e climatização, né? Tinha experiência de campo, que essa experiência nenhum curso nunca vai nos dar. O curso nos dá informação, me dá uma certa formação, mas você sabe, né? Mas Tanto aquele quanto eu. feeling É, é só com a é, prática, né? é, só com a prática. Mas a coisa começou, o DNA começou familiar. Uhum. Só que você vai desenvolvendo como tudo que é na vida, tem que ter uma evolução, né? Você vai desenvolvendo pessoalmente, profissionalmente, e isso eu fiz separado da família. E aí, num dado momento, eu decidi pela opção de fazer uma graduação, fazer uma engenharia, e tive como foco, né, e como objetivo me desenvolver mais essa parte de graduação e entrar e tive a ideia de entrar e buscar a continuidade da minha carreira numa empresa. Isso muitas vezes ele é questionado, né, por muita gente que a gente conhece. Mas com o teu conhecimento, por que você não continuou na tua empresa? Por que você não cresceu mais? Mas aí é um assunto talvez para um outro podcast, porque a gente é inserido num cenário nacional que é muito difícil, né? Que se você faz tudo certo, você tem uma carga tributária muito elevada e se você faz tudo certo, você começa a crescer, você tem uma estrutura pesada de pessoas que estão ao teu redor que precisam crescer junto com você e aí você começa a ver que você cresce, mas não cresce. E aí então eu resolvi caminhar buscando me colocar numa indústria, né? Me colocar numa empresa e que eu pudesse ter uma ascensão profissional, né? Com essa minha experiência, tanto a experiência prática como a experiência do conhecimento científico. E aí eu tive a oportunidade, né? Fui agraciado, abençoado em ter tido a oportunidade de entrar na Bitzer, né? Que é uma empresa que é uma referência mundial, né? No ramo da refrigeração. Você entrou em. Entrei em 2011 na Uhum. Bitzer e gosto muito de dizer o seguinte, que lá atrás, a gente fazendo essa história toda que eu tive, eu comecei consertando o eletrodoméstico, como muitos dos nossos colegas, né, de ramo, né, geladeira, maquinário, micro-ondas, etc, 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 até coisas que eram similares, mas não tão diretas ao ramo. E e aí eu entrei, eu caminhei, comecei a mexer com refrigeração comercial leve, depois uma refrigeração comercial de um pouco mais de capacidade. Parece droga, né? É, Começa no leve é, e depois vai indo mais depois vai, pesado. depois vai indo, né? Depois vai indo. E daí que entrei na Bitzer como mecânico de refrigeração. E aquela história, né? Quem hoje nos vê, ou não só eu, quanto você, quanto qualquer outro, normalmente você rotulado daquele instante, daquele retrato que você tem naquele momento. Ah, o fulano, ou fulana é isso, é aquilo. Não, não, a gente não tem rótulo, você está aquilo ou está isso, Uhum. né? E eu entrei naquele momento como mecânico de refrigeração, trabalhei com esse cargo na Bitzer uns 2 anos e tive a minha oportunidade de me encaixar na engenharia de aplicação, que realmente foi um momento mágico na minha vida. Trabalhei num departamento que era responsável, aliás, até hoje pelos treinamentos que a Bitzer desenvolve na América do Sul, porque a Bitzer Brasil ela é responsável pela maior parte dos países na América do Sul em relação aos negócios e aos interesses da marca. Do México para baixo? O México é América Central, Uhum. né? América do Sul seria Venezuela para baixo, mas O- então Hoje a Bitzer Brasil está com América do Sul apenas. sim, mas com exceção de, por exemplo, Colômbia e Equador, Uhum. né, que pertencem ao nicho de clientes e negócios da Bitzer Estados Unidos, né, e a Venezuela a gente atende também, né? Então, Uhum. isso foram decisões da matriz, né, em relação a que país cada subsidiária é responsável, né? Uhum. E aí eu, dentro desse departamento da engenharia de aplicação, passei também a ser uma das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento de treinamentos, de suporte ao cliente, seja o suporte pós-venda como pré-venda em momento de projeto e em um dado momento a pessoa que estava superior a mim foi embora, ela foi deslocada para a Bitzer
Estados Unidos, né? Ela saiu e foi. Hoje ela trabalha lá, essa pessoa, que era Uhum. até então o meu superior. E aí eu tive a oportunidade de assumir essa liderança nesse departamento. E eu fiquei com a parte de treinamento, fiquei com a parte de engenharia de aplicação. Hoje também estou com a parte da gestão de serviços, né? Mas na realidade nós somos um grande time. Não cargos são importantes para delimitar responsabilidades, né? E para que as pessoas respondam por aquilo que elas fazem e pelo time que está abaixo. Uhum. Mas a gente tem na Bitzer assim uma visão muito clara de que a gente nós somos um grande time, né? Então para quem me conhece, você me conhece muito bem, eu não me apego muito a cargo, Uhum. mas a gente tem que fazer nosso papel e procurar ser uma fonte inspiradora, né? De profissionalmente e pessoalmente, né? Então hoje eu tô depois de 12 anos, né, de empresa, caminhando para 13 anos de empresa, hoje eu tenho essas responsabilidades, né, de ser de criar conteúdo de treinamento, de ser responsável pela condução de uma boa parte dos treinamentos aí a nível América do Sul Uhum. e também responder pela parte de engenharia de aplicação e serviço. E estou muito feliz, porque realmente é uma caminhada que não é, como diz também muitas frases clássicas na internet, né? Não é sorte de fato. Uhum. Não é sorte. Realmente é dedicação, Trabalho árduo. é É dedicação, como o pessoal aqui da não plataforma reclamar. fala, né? Sangue, suor e É isso lágrimas. aí. É muita dedicação, é pouca reclamação, é muita gratidão e saber que sem a energia superior a gente não é nada, porque ao Uhum. mesmo tempo que você pode crescer e se você esquece de ser grato a quem fez aquilo acontecer, A você quem pode cair sustenta a quem tudo isso. sustenta tudo isso, a quem é o pilar que te Uhum. permite estar onde você está, né? E ao mesmo tempo que você tem o alimento e a condição de crescer, amanhã você pode estar exatamente na condição ao contrário. E é isso aí, a gente vai vivendo assim e estou muito contente e satisfeito e espero cada vez poder desenvolver mais meu trabalho para não só para mim pessoalmente, como também para quem está ao meu redor. Eu acho legal, né? Uma das coisas que eu acho mais interessante nesse nosso ramo, né? De quão mágico é o mundo da refrigeração, né? De que esse mercado, ele basicamente, esse segmento de mercado, ele basicamente abre quase todas as portas possíveis, É, né? Aí vem a magia, né? Da refrigeração, né? Que todos aqueles que eventualmente, em algum momento da sua vida, né, é picado, né, por esse virusinho, vamos dizer assim, acaba se apaixonando, né? Porque, né, eu até costumo falar para o pessoal, para quem não conhece o mundo da refrigeração, né, de que o nosso segmento de mercado, ele, para quem não sabe, viabilizou a vida moderna, né, conforme a gente vivencia hoje, né? Afinal, a indústria da carne, ela inexiste sem refrigeração, é, né? A indústria do leite inexiste sem refrigeração, né? A indústria do plástico inexiste sem refrigeração. Né? Hoje, o que, que a gente consome que não tem plástico, né? Vamos dizer assim, como produtos. Então, além de ser um mercado bastante vasto, né? Existem muitas indústrias e mercados distintos, né? Isso sem contar a climatização, aham, né? Que apesar de ser um segmento de mercado distinto, né? Utiliza-se do mesmo princípio, né? Então, as portas que a refrigeração não entra, a climatização entra. é, Então, né, a gente tem esse prazer, né, como quem trabalha na área, né, de poder em algum momento da nossa vida ter ido, né, a algum estabelecimento de um segmento de mercado que na qual a gente nunca tinha visto e tal. E para mim é uma das maiores magias deste mercado, né? Que é essa possibilidade de você poder adentrar, né? Em segmentos de mercado bastante distintos. Um dia a é, gente está numa indústria, né, de alimentos, outro dia a gente está numa indústria química, né? Indústria farmacêutica também, que ela é altamente dependente do nosso segmento de mercado, né? E como que foi, né, lá na Bitzer esses 3 anos de pandemia, né, no seu, vamos dizer assim, no seu departamento que envolve essa parte educacional? no nosso caso da refrigeração, assim como você disse, a gente só quem vive no mundo profissional da refrigeração entende bem isso, que
O nosso trabalho é bem dos bastidores. Eu gosto muito de dizer um número quando eu faço apresentações, que é o número certo, que ao redor de 30% da energia produzida no mundo, seja ela a matriz qual for, somando todas as matrizes, 30% da energia produzida no mundo vai para o segmento de refrigeração e climatização. Então, isso, de certa forma, mostra muito bem a magnitude do nosso segmento ao redor do mundo. Durante a pandemia, o nosso, a nossa entrada, vamos dizer assim, o desenvolvimento da empresa assim, foi algo que nunca ocorreu. Foi assim, a gente. Por quê? Porque a própria condição da pandemia, que, por exemplo, as pessoas não podem sair de casa. Bom, então Acelerou vamos processos, né? consumir mais em casa. Consumindo mais em casa, teve um boom de expansão de supermercados no país. E a Bitzer, como o principal produto da Bitzer é compressor. Né? Claro que nós também produzimos outras coisas, máquinas e centrais frigoríficas, etc., mas o principal produto são compressores. E os compressores foram vendidos para as lojas de supermercados, houve uma expansão gigantesca no segmento de atacados, né, atacarejos, né, então, ou seja, todo tipo de negócio onde a população pudesse ir buscar o alimento, né, e levá-lo para casa. Uhum. Então, essa expansão gerou assim um aumento significativo do negócio, né, do faturamento da empresa, e que é claro que a gente tem um cuidado para falar esse assunto mesmo, porque ao mesmo tempo que isso nos trouxe benefícios, houve também um cenário de tristeza e tragédia, né, para a população. Então a gente fala com muito cuidado sobre isso. Olha, foi maravilhoso. Não, calma. Né, sob o ponto de vista único exclusivamente Profissional, né? do negócio Uhum. econômico, foi sensacional. Né, com todo respeito àquilo, a tragédia pessoal que cada um vivenciou. Mas assim, a parte de desenvolvimento da empresa foi sensacional. Uhum. Porque além da venda ser suplementar o que foi no passado anterior do ano e dos anos anteriores, houveram projetos novos. Por Uhum. exemplo, projetos novos como, por exemplo, isso, como você falou, o nosso segmento não tem rotina. Cada dia é uma questão diferente, seja de projeto, seja de problema. Projetos novos como, por exemplo, a questão da necessidade, no primeiro momento, de ter armazenamento de vacina da Pfizer a 70 graus negativos. E Ultra isso, baixa ultra temperatura. baixa temperatura, e algo que não é trivial. Como você Não falou, mesmo. refrigeração normalmente que a gente sabe, é a câmara Mas frigorífica, com o quê? Com a R23? armazenamento de produto, blá 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 blá, climatização, mas espera aí, quando se fala de menos 60 menos 70 fala, opa, é diferente. Já não é qualquer. Se, eu vou falar, eu sei que você é um profundo conhecedor, mas a gente está falando assim também, obviamente, para quem está nos assistindo, né? Uhum. O R23, ele é um dos fluidos que permite esse trabalho, né, a essa ultra baixa temperatura. E para quem não tem mais informação nesse instante, recomendo que busque essa informação. A diferença, pessoal, assim, mas esse a menos 70, que pressão que trabalha essa máquina? Não, são fluidos que têm uma pressão positiva, mesmo trabalhando para essas ultra baixas temperaturas. Então, isso não é um problema. É característica termodinâmica. Isso você busca no diagrama pH ou busca na maior informação, né, científica sobre o fluido. Mas é que assim, Diogão, o R23, Para ele. esse projeto, utiliza-se compressor dois estágios ou Não. não há necessidade? É, pode, mas nesse projeto específico, por exemplo, né? Uhum. Vamos falar pontualmente nisso. Uhum. Voltando um pouquinho, dando um passo para trás, falando do R23. O Uhum. R23 é um fluido que apresenta assim essa possibilidade de trabalhar com ultra baixa temperatura, com pressão positiva, porém, ele apresenta um potencial de aquecimento global extremamente alto. E aí, qual é a próxima opção? O 508B. O 508B, assim como o R23, ele apresenta as mesmas características de poder trabalhar com ultra baixas temperaturas, com pressão positiva, porém com um potencial de aquecimento global menor. Alto, porém ainda menor. Tanto é que esses gases, eles estão fora da normativa da F-Gas europeia, que Uhum. limita, a partir de 2022, né, a produção de equipamentos com fluido refrigerante com potencial de aquecimento global acima de 150. Então Esses eles não entraram na emenda de não, Kigali. eles são exceções. São Uhum. exceções porque os fluidos convencionais, sejam eles naturais ou sintéticos de baixa potencial de aquecimento global, eles não têm essa característica termodinâmica de poder trabalhar com uma temperatura saturada de evaporação baixa com pressão positiva. Então estão fora. Aí tem lá um adendozinho, letrinhas miúdas dizendo: olha, veja bem, nessa condição você pode usar, Uhum. não tem outra opção também. Ah, mas usa o CO2. Não dá, porque o CO2 ele tem
o famoso ponto triplo ali, ao redor de -50, então congelaria na linha de sucção Congelaria. abaixo de -50, vamos dizer assim. Amônia também não dá. Tanto no Também não subcrítico dá. quanto no transcrítico Não, porque é uma limitação termodinâmica do fluido, do independente fluido. do regime que ele utiliza, mesmo Uhum. porque subcrítico e transcrítico a diferença está na pressão de alta e não na de baixa. Não no de baixa, É justamente. basicamente quando se fala de congelados, né? Daí que você comentou comigo se é um compressor duplo estágio ou se Uhum. são duplo estágios de compressão com compressores separadamente em Uhum. booster, né? Você poderia até usar um compressor duplo estágio para esse tipo de trabalho, tanto é que a Bitzer mesmo produz compressor para trabalhar com 404 ou 507, um compressor único, né? Que é um booster que faz o duplo estágio na mesma carcaça, como você muito bem conhece. Mas o problema, a questão é a capacidade. Por uma capacidade de Hum. armazenamento tal qual era requerido naquele instante do armazenamento das vacinas da Pfizer em grande escala, seria necessário assim muitos compressores trabalhando em paralelo ou muitas máquinas, e o que daria um nível maior de complexidade e colocando em risco a manutenção pela quantidade de compressores e quanto mais compressores, mais conexões, mais pontos de tomada de pressão, mais risco de vazamento, etc. e Uhum. tal. Então, os projetos naquele instante foram direcionados para trabalhar com centrais frigoríficas. Por exemplo, você tem 4, 5, 6 compressores trabalhando com 508B na parte de baixo, né, aspirando a Ó. temperatura saturada de -70, um pouquinho menos, Uhum. descarregando no trocador de calor de placas, um cascata, seu outro casco e tubo, e um outro refrigerante fazendo a parte alta para condensar o 508. Então, assim, poderia ser feito com compressor parafuso, porque como você faz isso em booster, né? Uhum. Compressor congelados, descarregando no compressor de resfriados, aí fica Sim. mais fácil e te dá a possibilidade de alta capacidade, de Uma maior liberdade, maior vamos dizer liberdade. assim, para execução do projeto, né? E na verdade eu puxei esse assunto, você sabe que pega para mim, você me manda um assunto, eu começo a falar e não paro, mas aqui você perguntou, né? Ó, O vale, cenário da vale pandemia, ressaltar que aqui a gente está tudo no freestyle, nada foi é, combinado, né? nada foi Não deco... tivemos nem tempo disponível, né, para a gente poder acertar algum tema em É. específico, né? Mas como, né, a gente está aqui em dois profissionais da área, né, que já se conhece há muito tempo, a gente tem essa É, liberdade de poder tratar esses assuntos. eu puxei esse fio do novelo porque você Aham, perguntou da pandemia, como foi sim. durante a pandemia, e de fato, para nós, em relação ao faturamento, foi sensacional. Uhum, Vendemos um número de compressores além do esperado, por quê? Porque teve esse perfil de expansão de redes de supermercados, não só no Brasil, como na América do Sul. Tivemos também esses projetos diferenciados em relação a algumas indústrias que precisaram se adequar até mesmo, por exemplo, a gente, como você acabou de falar, cresce a indústria de alimentos. Vamos começar lá da frente, da outra ponta. uhum, Cresce o supermercado, só que o produto não chega só em natura lá. Tem embalagem de plástico que protege o alimento, né? Tem transportadora que precisa de carro frigorificado, né? uhum. Você tem armazéns gerais que precisam de climatização, você tem Que fazem a logística, né? armazenamento de tudo aquilo que você fala dos produtos que precisam de. Então, ou seja, a gente falando do supermercado está falando só de uma ponta, mas aí tem a outra ponta lá na colheita, túnel de Uhum, congelamento, né? Além disso, teve esses projetos. Não, eu sei que assim, foram anos, foram 2 anos e pouco, né? Que realmente nós vivenciamos uma expansão tremenda, no nosso negócio. uhum, Coisa que agora já voltou para uma condição de estabilidade em relação ao que foi ano passado, até um pouco menos, porque a coisa começa a se acomodar, mas uhum, negócio sempre tem, porque máquinas elas vão se tornando obsoletas e máquinas quebram e precisam ser renovadas, né? Então uhum, a gente consegue se manter muito bem, mesmo porque, como você sabe, a Bitzer é a única fabricante de compressor semihermético a pistão no hemisfério sul do planeta. E isso nos dá assim um avanço, uma entrada melhor no segmento, uma vez que você tem possibilidade de reposição de peça em tudo quanto é canto de esquina que existe na tua região. E uhum. isso te dá aliás, dá para o consumidor do teu produto uma segurança de uso, né? Uma vez que num evento de um problema, Até você porque assim tem, você faz parte tem do a mercado condição da brasileiro, remanufatura. né? Essa, Exatamente. essa cultura, né, de se arrumar. De se ajeitar. De se ajeitar. Né? E assim, literalmente, né? Eu considero como né, o principal diferencial, né, do grupo, né, aqui na América Latina, né? É essa disponibilidade, vamos dizer assim, né, na execução desses trabalhos emergenciais, né? É. Porque como a gente está falando, né, de que refrigeração,
está diretamente ligada a processos, Aham. diferentemente da climatização. A climatização, na maioria dos casos, né, se o prédio, né, se der pau lá no equipamento lá que gera, né, que gera todo o frio do prédio relacionado à climatização, o serviço não para, né? Mas se uma central frigorífica, né, que está relacionada a um túnel de congelamento de uma determinada indústria parar, né, a indústria para A indústria literalmente, para. né? A indústria para. E não é pouco valor envolvido, né? São toneladas de produtos que deixam de ser fabricados e além do risco de ser deteriorado, é a quebra do faturamento da empresa que pode significar, às vezes, até né, a interrupção de vida da empresa, dependendo do tempo que essa máquina ficar parada. É tudo muito sutil e muito sensível, né? E assim, algumas oportunidades, né, eu tive o desprazer, acho que eu poderia falar dessa forma, né, da gente receber, né, um cliente lá na nossa mesa e tal, né, e ver essa pessoa lacrimejando os olhos, cara, né, porque um determinado container lá do supermercado dele deu falha na sexta-feira à noite e É, o cara só foi ver na segunda-feira, né, e perdeu, sei lá, né, para um supermercado de pequeno porte no interior do estado é, como o nosso lá, né, o cara ter 50 mil, 60 mil reais em mercadoria era basicamente, né, como se diz, né, a vida dele, né, e isso é bastante presente, né, principalmente, né, para a gente estar relacionado a essa área da educação, né, eu me recordo que às vezes, né, boa parte das vezes, né, dos cursos que na qual a gente ministra lá no Senai, quando eu ministrava o curso lá no Senai, né, 40%, 50% dos alunos, cara, era dono de uma padaria, de um açougue, que já perdeu tanto é, dinheiro, que ele falou: não, vou sair aqui do é, Pará, é, vou lá para Goiás fazer um curso de refrigeração para ver se eu aprendo um pouco mais e paro de perder dinheiro. é, Aí ele descobre que o técnico que prestava manutenção para ele não estava agindo com má fé. Né? O cara apenas não tinha se qualificado o suficiente para poder fazer aquilo que tinha sido feito. é, Né? E é uma dificuldade, né, principalmente no nosso segmento de mercado, aqui na refrigeração mais pesada, vamos dizer assim, é essa carência de mão de obra. é, E até uma das coisas que na qual arde mais em meu coração, né, de estar podendo estar desenvolvendo todo esse trabalho, vindo para o mundo digital, é a gente poder replicar, né, um pouco desse conhecimento, é, né, na qual a gente adquiriu aí nesses últimos poucos anos de trabalho, né? São os poucos que nos arrancaram muitos cabelos, né? Mas deu muita alegria, muito mais alegria do que tristeza. Sim, com certeza. A refrigeração é um negócio bem interessante, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. A Bitzer tem o mesmo nível de penetração de mercado na indústria naval, do mesmo jeito que é nessa parte da refrigeração comercial pesada, que envolve supermercados, empresas do varejo? Tem um pouco menos. Tem um pouco menos. A gente tem, assim, esse segmento também é muito grande, tanto que ao redor do mundo, né, nas subsidiárias e na matriz, existe uma gestão específica para atender, né, esse mercado offshore, que é o mercado Ó, naval. só te cortando rapidinho, eu tenho essa curiosidade porque como eu sou goiano, né, o mar mais próximo de Goiânia tá é aqui em Santos, é o mais próximo, tá quase 1.000 quilômetros de distância. Então, nesse segmento de mercado, que é essa parte da indústria naval, né, as empresas offshore aí que usam, fazem muito uso, né, de compressores de parafuso e tudo mais, Sim. é algo para mim que é bem. É que existem muitas máquinas, por exemplo, provenientes do Sudeste Asiático. Porque dependendo da Hum, embarcação, dependendo de onde se busca, né, o uhum. equipamento, vem tudo lá do Sudeste Asiático. Então, assim, ou seja, vem Índia, e com. China? Sim, então vem compressores que você tem que procurar bastante para encontrar a etiqueta do compressor. Uhum, E por isso que a gente não tem a mesma proporção em número em máquinas uhum, com os nossos compressores em comparação aos supermercados. Então, uhum. com embarcação, eu não vou nem chutar o número porque eu realmente eu estaria sendo injusto ou incoerente, sabe? Uhum. Mas eu vou dar um exemplo. É, há uns 4 anos atrás, nós fomos procurados por uma empresa japonesa
que fabrica desde plataforma de petróleo, rebocador, fabrica eh, soluções para esse mundo offshore, Uhum, marítimo. uhum, Ou seja, por exemplo, se você pegar uma plataforma de petróleo, tem de tudo lá. É um hotel, é um hotel que precisa de climatização para quem lá trabalha e uhum, precisa de resfriamento para alguns processos. E essa empresa nos procurou, né, dizendo assim, olha, no litoral brasileiro eu tenho diversas operações com diversos equipamentos com compressores de vocês e compressores de outros fabricantes também. E precisamos de treinamento para o pessoal que está lá para eles fazerem a primeira frente de batalha para tentar resolver a questão, o problema, e que possam esperar os especialistas chegarem, porque não é uma coisa simples, né? Você tem um problema numa plataforma de petróleo, ele fala, daqui a pouco o carro está aí. Não tem como. Isso é helicóptero, é uma logística muito mais complexa, né? uhum, Então, eles nos procuraram, dada também o número de compressores Bitzer, e é uma das maiores empresas do mundo, né, fabricantes de sistemas e soluções para o mundo do mar. Né? Eu digo uhum, assim, em relação à logística e o mundo do petroleiro. Né? E desde 3 anos para cá, nós temos um serviço de treinamento online para o pessoal que está embarcado, para eles entenderem melhor o mundo da refrigeração, quando falamos dos nossos compressores, mas falamos de uma maneira genérica também para que a informação dada seja espelhada para compressores de outros fabricantes, né? Eu estou querendo dizer assim que por que eu estou colocando essa informação? Porque você me perguntou qual é a proporção, mais ou menos, uhum, de máquinas ou de compressores Bitzer nesse mundo embarcado. Eu não sei o número, mas é algo significativo, mas não sei, eu prefiro não chutar um valor, uhum, mas tão significativo que essa empresa de entrada mundial nos procurou para fazer treinamento para o pessoal que faz a parte de operação e manutenção deles, né? Então, se não fosse uma marca importante para eles, né? Eles não haviam nos procurado. Então, eu acredito que é mais da metade, mas menos de 75% dos compressores instalados no mundo offshore seriam compressores da Bitzer. Tanto parafuso como pistão, uhum, né? E scroll seria mais uma questão muito pontual específica. A gente tem algumas máquinas com compressor scroll, né? Alguns compressores de scroll trabalhando, mas como ele é relativamente limitado pelo tamanho, né? uhum. Então é menos, mas mais parafuso e pistão mesmo. O que manda nesse mercado é a amônia. Não, não. Eu diria para você que existem ainda bastante máquina, várias máquinas com R22 ainda, mas é claro que, dada a condição da restrição dos HCFCs, né, ao redor do Uhum, mundo, tal, tá acabando, mas assim, a amônia é uma parte pequena. Tem muita amônia, por exemplo, em barco de pesca, né, porque eles têm lá a fabricação de gelo, uhum. né, para jogar o gelo no porão para poder fazer o armazenamento do pescado. Sim, sim. Mas não, porque eu digo porque imagina numa plataforma de petróleo você tem um vazamento de amônia e o nível de segurança que eles Como exigem te para. diz, não tem para onde deslocar a É galera, que né? você pode até. Quem está nos assistindo, né, nos ouvindo, pode até falar assim: ah, bom, mas peraí. É uma plataforma de petróleo que está constantemente fazendo perfuração em pedra pómez, lá em rocha. Uhum, E o risco também existe, porque você está cheirando hidrocarboneto o tempo inteiro. Mas uhum, assim, são níveis de segurança diferentes. Né? Agora, a amônia é uma questão muito particular, porque o vazamento de amônia, a amônia ela é mais densa do que o ar, então, e ela, claro que ela vai reagir com água, a água que neutraliza a amônia, mas a nuvem de amônia fica por mais tempo nesse ambiente. Então, o risco para o usuário, o risco para quem está ali na região, no entorno do equipamento, ou na região onde o equipamento está instalado, é muito maior. É uhum, muito maior. Né? O hidrocarboneto, num evento de um vazamento, ele consegue ser melhor tratado, por incrível que pareça, do que a amônia. uhum, Agora, eu estou te dizendo isso porque você perguntou da amônia, né? uhum, Então não é pouco usual, mas uhum, embarcação de pesca. Aí tem bastante, uhum, por exemplo, no sul da América do Sul, na região ali de Porto Montt, no Chile, né, por exemplo,
mesmo na Argentina, região lá do sul, né, do nosso continente, existe muita embarcação utilizando compressor, parafuso e pistão, usando amônia. Porque são embarcações de grande magnitude, grande porte, né? Uhum. E usa amônia porque é um fluido sensacional, fantástico, que tem boa performance, principalmente nesse regime de aplicação de fabricação de gelo. Dos fluidos naturais, todos eles, eu acho que sem exceção, têm ótimas propriedades termodinâmicas, né? Ou tem algum deles Assim, assim que ficaria atrás dos fluidos cada um sintéticos? deles tem o Não, eu seu falo assim, benefício, assim. dentro da Você pegar, por sua. exemplo, o propano, a curva de performance do propano, o R290, é praticamente gêmea da curva de performance do R22, que é tido Uhum, como dos sintéticos a cereja, né? uhum, O fluido, o melhor fluido, né? uhum. Então é excelente. Só que tem a questão mesmo da flamabilidade, explosão, etc, né? É que aqui no Brasil uma diversidade de limitações, né, que impedem a aplicação de uma porte, né, se eu não me engano. Acho que ainda a A gente gente está tem. caminhando, assim, tem que tratar esse assunto assim, né? Quando a expansão é direta, a gente ainda está na legislação das 150 gramas, mas está Uhum, mudando para 500, quando a expansão é direta. Então, uhum, e logo mais a gente vai ver aí equipamento com expansão direta a 500 gramas. uhum, Mas quando a expansão é indireta, seria chiller, né? Resfriador de uhum. glicol ou um fluido para condensar CO2, aí não existe essa limitação. Já não tem mais Não, essa não, limitação, olha que na legal. verdade nunca teve, Uhum, porque a questão ela tem que ser tratada e interpretada, que nem uma Constituição. uhum, A gente tem planta no Brasil já mais ou menos uns 15 anos de pasteurização de suco de laranja, pela companhia Zafari, por exemplo, que usa propano já, ó, e nunca aconteceu nada. E sempre olha dentro que da legal. questão de boas práticas de manutenção e excelência. Uhum, Então, assim como já existem supermercados no Brasil usando 15, 20, 30 quilos de propano como fluido primário para condensação para resfriamento de glicol, uhum, e o glicol atendendo às cargas de média e o glicol usando para condensar CO2. uhum. Então, assim, quando é expansão direta, existe sim uma normativa de limitação de carga, que seria a expansão direta, ou seja, expandindo num trocador de calor que tem contato direto com o meio ambiente, onde eventualmente pode existirem pessoas. Uhum. Mas quando é expansão indireta, não existe essa limitação. Pegando a deixa agora que você falou a respeito do chiller, né, com fluido secundário como o glicol, é, há um tempo atrás, né, eu vi algumas aplicações, né, com o pessoal utilizando fluido secundário também, né, em baixa temperatura em supermercados, né? Por que que esse tipo de aplicação não prosperou no Brasil? O principal que foi usado até então, que, que se chama O tifoxite, Tifoxite. né, que é um cloreto de potássio, né, já vem Uhum, preparado, né, em solução para que seja usado em regimes de baixa temperatura de evaporação não, baixa temperatura de regime, uhum, de armazenamento, perdão. uhum, E a questão você tem uma, uma periculosidade que tem que ser avaliada. Por exemplo, porque ele é agressivo para a pele, né, e ele é corrosivo para uma boa parte dos metais. Então, mas existe também empresas que continuam utilizando o tifoxite, mas são exceções. uhum, São exceções. Então, a questão é essa. Você tem hoje, por exemplo, uma escolha, uma preferência de escolha pelo álcool, pelo etanol, né, como fluido de troca de calor em regimes de baixa temperatura, que aí você só vai mudar a proporção, em vez de você usar. Vou colocar um valor aqui sem ter a certeza do que eu estou falando, tá, pessoal? Assim, vamos dizer, 50% de água, 50% de etanol, uhum, né, fazendo uso dessa solução como fluido de absorção de calor de espaços onde a temperatura de ambientação é até -20, por exemplo. Então você uhum, circula ele a -25, -26, -28. Mas aí vem a questão também da segurança, etc e tal, porque você está usando etanol, etc. Não entrando muito nesse âmbito nesse instante. E a coisa, o mundo dos projetos, eu vejo que caminha, e nada que eu estou falando aqui é rígido, engessado, né? uhum, Caminha para se usar, de fato, o CO2 como fluido preferencial para congelados. Porque ele é relativamente barato, ele, por ser. Tem algo que a gente tem que levar sempre em consideração em projetos, né? O fluido que não sofre expansão,
é aquele que só tira calor sensível. E tirar só calor sensível, eu sei que estou falando para vocês que você é um profundo conhecedor, mas a gente está falando para público, então Uhum. é bom sempre pontuar e dar um esclarecimento básico, né? Quando você tira só calor sensível, a absorção de calor geralmente de temperatura. Então isso limita a performance do fluido num trocador de calor, porque vai ganhando calor, vai aumentando 1, 2, 3, 4 graus de temperatura, por exemplo, e chega no final do trocador e já não ganha mais nada, porque quase que é o delta T do trocador para o ambiente. Uhum. Agora o fluido de expansão direta é diferente, ele ganha calor, ganha calor, ganha calor, ganha calor, só Fora a mexe com área o de calor troca, né? latente. A área de troca do calor também, Fora a ela... área de troca que é muito maior, porque né, o coeficiente de transmissão de calor é diferente, de troca de Uhum. calor é diferente. E já o fluido de expansão direta, né, como o CO2, por exemplo, que é alta densidade por quilograma, é alta densidade, né? E ele tem a densidade do CO2 para o regime de congelados, né? Ele é muito maior do que a densidade de qualquer outro fluido refrigerante. Então, ele entra ali, passa pela válvula de expansão até o líquido evaporar, ele ganha calor, ganha calor, ganha calor, ganha calor, como você Calor bem sabe, calor latente. latente. Então não sobe 1 grau de temperatura, ganha, e no final lá do processo ele, pá, expande, porque também se botar líquido compressor, mesmo sendo Bitzer, ele quebra, né? E aí, aí o que que acontece? Ele tem uma absorção de calor muito maior do que um fluido secundário. Então, por isso Uhum. que, na minha opinião, o mundo futuro, tanto é que a coisa do fluido secundário, é interessante isso, né? Esquecendo o mundo da climatização, a Europa não é muito favorável a você usar fluido secundário em refrigeração, usar a ideia do chiller no segmento comercial e industrial. Uhum. Tirando a exceção da amônia, que é muito bem-vindo o fluido secundário por conta da periculosidade da amônia no caso do vazamento, Uhum. em geral, assim, essa história do glicol é uma coisa mais da América do Sul. Então, assim, mas isso tem uma relação direta com a temperatura? Porque lá a temperatura também, lá comparado, né, a temperatura ambiente aqui do hemisfério sul, aqui do Brasil, né, Ah, mas sim, a média é muito menor. Sem dúvida, se você Uhum. pegar perfil Inglaterra, Uhum. né? O perfil de temperatura é totalmente diferente, mas assim, se a gente analisar Uhum. a temperatura de armazenamento de um produto, seja em qualquer parte do mundo, né, é -20. Então, O R32 está prosperando muito lá, né? Pelo que eu fiquei sabendo. sim, mas por uma questão de opção técnica de que começou, né, lá para trás, creio eu que foi com a Daikin, né, Uhum. que começou isso como um fluido desenvolvido em patente própria, né? Foi a Daikin que desenvolveu o Salvo 32? engano, pessoal. Então pode ser que eu estou Uhum. escorregando um pouco aqui, mas Eu vejo que eles estão é dando muita daqui. ênfase, né, E para aí aplicação de isso fluido. acabou, realmente é um fluido, um HFC, Uhum. né? Que o principal atualmente, né? O principal apelo que é o valor do R32 em relação a alguns outros é interessante. Ele literalmente ele avançou demais no mundo, tanto é que hoje essa possibilidade de outras empresas o fabricarem, né? Então hoje virou meio que o fluido da vez, o Uhum. R32. Porém, né, cabe a informação de que o R32 ele tem um GWP, né, um potencial de aquecimento global, e está além do permitido na normativa atual da Europa. Uhum. Né? Então a coisa está caminhando para outras coisas. Porque aí você tem que analisar regionalmente. Uhum. Essa condição da limitação do uso do fluido refrigerante por GWP. A Europa é um cenário, né? A Austrália, a Oceania ali, né? Aí você tem o mundo em desenvolvimento, né? América do Sul, Sudeste Asiático, ou então o leste europeu, perdão, a Uhum. África, e aí o mundo norte-americano, o americano, né? Estados Unidos e Canadá. Então, cada um de acordo com os objetivos e interesses regionais, Da regionais. regionais, né? Vão dizer melhor ou pior de um fluido refrigerante. Mas realmente o R32 está. Ele está mesmo aqui no Brasil, por exemplo. As máquinas de climatização, uma Chiller, né? grande Eu parte ia das comentar máquinas de agora. climatização caminhou para usar o 32. Mas ainda assim existem outras que estão, por exemplo, está entrando o 454B. Que também é um A2L, né? Que Sim, a sim. galera, para quem não conhece, né, os fluidos refrigerantes aplicados em refrigeração têm uma classificação de inflamabilidade e toxicidade. Né? Esses fluidos que a gente está comentando agora, né, o R32, o 454, né, são fluidos de classificação A2L, são levemente tóxicos e
Quer dizer, Não, baixa não, é toxicidade. baixa toxicidade Isso. e Levemente inflamável. levemente inflamável. São A2L. Justo, justo. E hoje, assim, eu acho que eu vi isso há alguns dias atrás, né? Que existem bandeiras aí, marcas que estão já desenvolvendo e entregando chillers com outras opções que não R32. Ah, mas a questão sempre vai ser, tá bom, bonitinho, legal, Uhum. GWP baixo, mas onde é que eu compro esse fluido se faltar? Onde é que eu vou comprar se tiver um vazamento? O que que eu faço com isso? Né? Quais revendas, né, Com quais revendas eu tem tenho esse esse... fluido na aham. prateleira, né? E o, a aplicação, vamos dizer assim, né, desses fluidos aqui no Brasil. Você tinha comentado a respeito do CO2, né? Foi uma grande aposta da Bitzer Brasil e certeira, por sinal, né? Que tá crescendo bastante, né? A aplicação desse tipo de fluido aqui no mercado brasileiro, né? É o transcrítico que vai pegar. É, Ou depende do então assim, projeto. assim, Mas assim, pelo que eu tenho visto, é que a questão... aparentemente tem muito mais projetos, né? Aplicando transcrítico do que subcrítico. A questão vai um pouco além. Aí, Uhum, aí, eu vou concordar e discordar de você nesse instante, no seguinte aspecto. Por exemplo, a Bitzer, como empresa fabricante de compressor, ela produz equipamentos que estão aptos a trabalhar com qualquer fluido refrigerante. Então, isso é um ponto. uhum, Segundo, a Bitzer se posiciona como marca sempre a favor, né, do meio ambiente sim. e da sustentabilidade. Isso não é discurso pronto, mas é uma realidade, porque se a gente não cuidar do que a gente tem hoje, daqui a pouco, quanto mais o tempo vai passar, menor recurso vai se ter. Como será o mundo dos nossos filhos, né? Basicamente é isso. Então, existe um posicionamento de marca nesse sentido. E quem, na verdade, não se posicionar nesse sentido, naturalmente vai cair fora do jogo. Então, já Sim. há vários anos, a Bitzer, a nível mundial, passou a produzir compressor apto a trabalhar com fluido de mais alta pressão, como é o CO2. Ponto. Então, Uhum. isso também foi um posicionamento de marca, uma estratégia de marca e uma adequação de engenharia, porque o mesmo compressor que trabalhava com R22 não podia trabalhar com CO2. Então, foi um investimento feito. E você vai fazer investimento, obviamente, você tem que colocar muito bem a informação, né, para que o usuário fique confortável para essa nova realidade. Bom, porém, O primeiro laboratório do hemisfério sul de CO2 foi da Bitzer Brasil, das né? Américas, né? Das Das Américas. Américas. O primeiro laboratório, o primeiro showroom onde existiam máquinas usando o CO2 como fluido refrigerante das Américas foi o showroom na Bitzer Brasil. Foi o laboratório na Bitzer Brasil. Mas aí houve, nesse primeiro momento, uma informação que ela não encaixava bem. Por Uhum. exemplo, foi a informação de que, invariavelmente, se você usasse o CO2 como fluido refrigerante, o teu equipamento seria muito mais eficiente do que um equipamento convencional com fluido sintético. Uhum. E essa informação, ela acabou realmente gerando uma expectativa de desenvolvimento da tecnologia que depois ela não se mostrou. Por quê? A verdade é que o CO2 como fluido refrigerante, realmente, para quem procurar informação mais aprofundada, mostra muito claramente que a densidade do fluido é muito maior do que a densidade de qualquer outro. Ou seja, por 1 quilo de fluido circulante absorve muito mais calor do que 1 quilo da maioria dos outros fluidos sintéticos, beleza. Porém, a condição termodinâmica do CO2 que mostra isso muito bem claramente no diagrama pH aqui, a descarga do compressor. É, a níveis de pressão de descarga convencionais, como os sistemas sintéticos aos quais estamos acostumados, finaliza uma temperatura de condensação muito baixa. Ou seja, pessoal, para dar uma traduzida na história, um compressor de CO2 que trabalha com 400 PSI na descarga, 450 PSI na descarga, a temperatura de condensação está ao redor de 0 graus. Então, ok, ele na aspiração, quando a gente está falando só lá da parte de evaporação, ele ele não tem igual. Ele não, nada se compara ao seu. Ele é incomparável. Porém, o compressor aspirou, comprimiu a 400, 450 PSI, que seria alguma coisa muito parecida com a R410, só que o 410 que trabalha com essa compressão, você consegue condensá-lo numa temperatura ambiente convencional a nível Brasil. Só que
o CO2 trabalhando com 450 na descarga, 450 PSI na descarga, a condensação se dá ao redor ali, sei lá, de 0 graus. Uhum. Pessoal, não estou sendo pontual nos valores, mas está muito próximo. 0 graus você vai condensar onde? Não tem condensação. Uhum. Né? Pelo menos numa condição natural Brasil. Aí tem que usar um outro equipamento para evaporar -5. Então, Uhum. num primeiro momento, foi colocada a informação só da parte baixa. De, Uhum. olha, um compressor tem um COP de 5, de 5,5, trabalhando para congelados. E que Baixa compressor para temperatura. congelados que tem COP de 5? Que é isso. Esquece. Ganhamos. Ó, Reinventamos a refrigeração. vale ressaltar, né, que o mercado brasileiro, o equipamento convencional instalado no Brasil hoje em dia, né, são equipamentos que tradicionalmente, né, tem, além de ter mais de 10 anos de uso, né, Uhum, em aplicação de congelados, né, como boa parte, né, das instalações brasileiras a gente utiliza compressor hermético, o COP ele está ou abaixo de um ou bem próximo de uhum. um. E para quem não sabe o que a gente está falando, traduzindo, coeficiente de performance é o quão um compressor gera de capacidade de potência frigorífica comparado, né, em razão, vamos dizer assim, o quão ele consome de energia elétrica. Quanto ele te entrega em relação a quanto que ele te cobra. Mas aí, para finalizar a história, né? Uhum, Até aí o COP é maravilhoso, então, pessoal, porque um compressor pequeno, 4, 5 HPs, batia fácil um compressor de 30, 40 HPs do mesmo regime de congelados. Mas aí precisa de um outro compressor em cima. Precisa de um uhum, compressor que use um outro fluido, que evapore, por exemplo, a -5, -10 em cascata, para absorver o calor da descarga do CO2, para o CO2 condensar e fechar o ciclo em cascata. Aí quando você fechava a conta, falava, bom, ele até é melhorzinho, mas não é tudo aquilo que falavam. E isso realmente gerou uma melhor análise uhum, em relação às pessoas, aos empresários que tomam a decisão. Então, por exemplo, hoje nós devemos ter aí ao redor de 600 lojas de supermercado que tem que possuem máquinas que usam CO2 em regime subcrítico, né? Então, em 12 anos, 600 lojas é um número relativamente pequeno, uhum. né? E em torno de umas 50, 80 lojas que possuem máquinas transcríticas. Ah, então E eu falei o contrário. A não, né, subcrítica, não, mas então. é Uhum, eu te corrigi, né, com todo uhum, respeito, mas é porque na verdade você não tem esses números, eu uhum, creio eu. uhum, E lembrando também que a história do transcrítico começou de uns 5 anos para cá e a do subcrítico de 12 anos para cá. E quando entrou de uhum, fato a expansão do transcrítico no Brasil, quem estava apostando no sub falou: segura aqui que eu vou comprar o transcrítico. E aí apostou no transcrítico. Então deu uma parada no subcrítico, começou a caminhar no transcrítico, mas o fato é que o equipamento transcrítico é um equipamento de um certo grau de complexidade, ou exige um investimento relativamente maior em comparação a um equipamento convencional. E uhum. aí entra uma nova fase depois da pandemia, que é uma fase de arroxo, né, de segura aqui, segura lá, vamos ver o que vai acontecer. E aí deu uma segurada e por conta disso, hoje, assim, a gente, nós temos assim ao redor então de 700 lojas que usam o CO2 como fluido refrigerante. O principal apelo do CO2 é ser um fluido de baixo preço e de manutenção relativamente mais barata do que o custo de manutenção de uma máquina que trabalha com fluido sintético, porque além do custo de reposição ser muito menor, porque a gente está falando aqui de um fluido que custa R$ 15 o quilo, que é o CO2, em comparação a qualquer outro sintético, ele é muito mais barato. Se for falar então comparação a um HFO, né? Pois é, aí não tem nem argumento, né? E de fato, depois que a pessoa domina a máquina e conhece, sabe que não dá tanto problema. Uhum, Então, a manutenção realmente ela é mais amigável quando você domina a máquina de CO2. E aí o que acontece é assim, no final passando a régua, é uma máquina que, se você fazer bastante conta, ela realmente ela é mais eficiente, ou seja, ela gasta menos energia do que uma máquina que usa fluido sintético. Porém, a gente tem que ser justo. Uma máquina que trabalha com CO2 usa válvula de expansão eletrônica em todos os evaporadores, né? Usa compressores com controle de capacidade, usa a filosofia de projeto e construção de máquina sem muita gordura, porque quando você coloca muita gordura, muito excesso de capacidade de uma máquina, ela passa a ser mais gastona porque liga e desliga mais compressor mesmo com controle. uhum, Então, o resumo,
Não dá para comparar uma máquina dessa com uma máquina de 15, 20 anos atrás, onde se vendiam máquinas 40, 50% maior do que precisava. Uhum. Muitas vezes, né? Então, e aí fica desleal. Você tem condensação flutuante na máquina com CO2 da parte de alta, seja no subcrítico, você tem condensação flutuante com a parte alta, ou seja, com transcrítico. O Você lado do também tem condensador, né? Vamos condensação dizer assim. flutuante no gas cooler, que Uhum. você tem um ventilador de velocidade variável e compressor que trabalha com pressões de descarga distintas de acordo com a temperatura exatamente naquele dia. Não dá para comparar. A gente tem que ser justo, não é comparar coisas iguais a outras coisas. Porém, quando se fala de posicionamento de marca e pensando no meio ambiente, pensando na legislação que está vindo aí forte, que Uhum. agora em 2030 já não tem mais R22. Aí daqui a pouco já vai entrar aí a legislação aderente à emenda de Kigali e à restrição dos HFCs. Então muitas empresas já estão se antecipando às restrições das novas legislações e apostando no CO2 para já ter o entendimento e o domínio da tecnologia. No caso da nossa empresa lá, desde quando a gente abriu, né, a gente, todas as nossas obras, né, são sempre a gente usa algum nível de tecnologia. Né? Até porque, assim, de certa forma, eu acho até que injusto. Né? Eu gosto de fazer uma analogia no caso da válvula de expansão eletrônica. Né? Há quantos anos aqui no Brasil não se usa mais o carburador no carro? Então, Né? A válvula de expansão termostática é um carburador, então, literalmente. a grosso modo é isso. Né? Então, assim, desde, se eu não me engano, eu fiz uma pesquisa, em 97 foi produzido o último carro, Então, né, com carburador aqui no Brasil. Então, o carro já tem há 26 anos que fazem uso de tecnologia eletrônica, que no caso é injeção eletrônica. sim, Né? E 99% das instalações no Brasil, né, ou até um pouco mais do que isso, né, no nosso caso, né, voltado para refrigeração comercial industrial, né, a gente tem o dispositivo que regula a quantidade de fluido que entra no evaporador, é um dispositivo mecânico, né, que é então. a válvula de expansão termostática. E como tem sido agora nesses últimos anos, né, a gente mudando um pouco de assunto, essa questão da digitalização, né, lá na Bitzer lá. É que tem várias formas, várias vertentes de se analisar esse fenômeno, né? A Uhum. digitalização, de fato, é algo mundial. Né? E a pandemia Mais avançou, para o né, bem acelerou do todo que esse para o processo. não. Sim, por conta até mesmo da restrição de contato entre as pessoas, né? E a necessidade de você entender melhor o que acontece remotamente, sem poder ir lá. Né? Uhum. A digitalização é algo que eu acho que acompanha a evolução da humanidade, porque nós que trabalhamos nesse segmento já há muito tempo, né, herança dos pais, a gente acompanha também um fenômeno que é cada vez é mais difícil você agregar novas pessoas para o seu trabalho, ou seja, um desinteresse de gerações novas a entrar nesse segmento de negócio. Com Então, compromisso, né? Porque o nosso segmento ele requer, né? requer compromisso, mas compromisso, amor, né, entendimento, né? Compromisso é a melhor Uhum. palavra. E o fato é que a digitalização, vamos colocar um cenário mais simples, né? Digitalização, pessoal, aborda, por exemplo, você colocar utilizar um módulo eletrônico e que está captando, está recebendo informação dos sensores e dos dispositivos de segurança que estão ao redor do compressor, dos sensores que estão instalados numa câmara frigorífica, disparar via rede, via um protocolo qualquer de comunicação, disparar isso para uma nuvem ou para uma central de armazenamento de dados, tratamento desses dados, né, e enviar para um ser humano, né, esses dados tratados para que se dispare uma ação ou não. Né? Que se está tudo bem, não precisa disparar uma ação, mas vai causar um registro. Isso, de certa maneira, ela dá uma enxugada na máquina da manutenção preventiva, porque ao invés de você ter a manutenção. Bom, a gente tem três escalas, né? A corretiva, a preventiva e a preditiva. Né? Você entra no mundo da preditiva e isso gera uma economia direta sobre a preventiva e a corretiva, uma vez que você está tratando dados, você está fazendo mineração de dados entendendo o que é importante em cada grupo de informação que você recebe para poder ter a melhor tomada de decisão. Por que é importante? Porque você reduz material humano que precisa se deslocar até uma câmara frigorífica, até um rack de refrigeração em cima de um contrato de manutenção por período, e às vezes a pessoa vai lá e fala, nem precisava ter ido, mas estou vindo aqui para coletar dados. E essa pessoa, esse ser humano que estaria indo para lá,
ele pode estar sendo melhor aproveitado numa outra situação, entendendo melhor o comportamento do equipamento ou sendo deslocado para um outro equipamento que sofreu uma falha. Então, a digitalização hoje para nós, a Bitzer, por exemplo, é um dos pilares. O que a Bitzer está fazendo? Investindo pesadamente, né, em equipamentos microprocessados, né, placas eletrônicas, investindo em pessoas, né, Uhum. em nuvem, né, para que no futuro, que esperamos ser um futuro próximo, né, todos os compressores saiam com o cérebro lá, com a placa eletrônica que está Com o monitor, quê? com o módulo IQ, né, que a gente chama, né, que é o módulo IQ, e esse módulo ele fica então em tempo real, né, coletando todos os dados de operação do compressor, disparando isso para uma central e daí para frente a gente analisar, né, e vender o serviço. Não é só analisar, porque isso também é uma fatia de negócio. Você monitora remotamente o que acontece com o equipamento. É inteligência artificial, a gente está falando. Né? Inteligência artificial, usando ao nosso favor no ramo da refrigeração comercial e industrial, né, ao nosso Uhum. favor o que se tem de desenvolvimento técnico, tecnológico, Uhum. e numa sala, alguém olhando monitores ou recebendo informações e conversando com o cliente para tomar decisões. Pegando essa deixa aí a respeito da questão da inteligência artificial, né, eu me recordo recentemente aí de um trabalho, né, que a gente fez aí num determinado cliente, né, que fazendo uso, né, dessas informações coletadas, né, percebemos que em um determinado período, na hora do almoço, em um determinado Hum. supermercado aqui no Brasil, né, ele tinha um consumo bastante excessivo, né, no regime de resfriados, né, e que na qual, né, uma simples ação, né, que era aumentar em 2 graus a temperatura de evaporação, né, o pessoal já teve, né, uma redução anual Da energia consumida é brutal, né? considerável, É, cara. Então, assim, e o bom da inteligência artificial é que ela consegue identificar é padrões, isso aí. né, que na qual facilita todo esse É trabalho, isso né? aí. Isso eu vejo assim, esse desenvolvimento da digitalização, né? Que isso aí que rotula a digitalização, né? Em todos os segmentos. É que nem você está com o celular próximo de você, você fala um assunto, daqui a pouco tua rede social está disparando um monte de coisa para você Uhum, relacionada àquele assunto. Você chega no aeroporto para passar lá, para passar na triagem lá da tua mala, antes tem lá um monitor que está medindo a tua febre. Não tem lá uma uhum. pessoa que está indo fazer isso. Então, Não mais, né? a gente está hoje vivendo coisas que a nossa geração, eu sou mais velho que você, mas via em filmes, né, há 20 anos atrás. Uhum, E agora isso é uma curva, né, muito forte. Né? Imagina como isso vai ser daqui a 15, 20 anos. Né? Então, junto a isso, né, a dificuldade de mão de obra que se tem no nosso segmento hoje. Ah, mas tem carência de mão de obra, carência de treinamento. É mais ou menos. O que tem carência é de pessoas de uhum. fato que com esse comprometimento de entender como deve se trabalhar nesse ramo. O carência de pessoas, a necessidade da digitalização, porque isso também é um fator de fidelização do cliente. É muito caro o equipamento, você sabe como é caro. Uhum. Então, o cliente quer investir e vai falar, bom, quanto tempo eu tenho até que esse equipamento fique obsoleto? Né? Quanto tempo eu tenho até que seja necessária a primeira manutenção? Né? E como que eu posso trazer a melhor eficiência energética para esse equipamento? E tudo isso com a digitalização você consegue, porque ele vai moldando, né, a aplicação da máquina todo dia. Ah, hoje a temperatura lá fora está 22 graus. Opa, vamos fazer uma condensação flutuante aqui, aumenta a velocidade do ventilador do condensador para baixar a pressão de descarga. Estamos trabalhando com válvula de expansão eletrônica e a máquina passa a trabalhar com delta P reduzido e aí você tem um copy melhor e gasta menos energia. Ah, e quanto tempo eu vou precisar fazer a primeira manutenção? Espera aí que eu tenho aqui todo o histórico do comportamento do equipamento. Então, Uhum. e isso deixa o cliente feliz. Né? Isso deixa. E É, aí, isso gera um valor e agregado ao aliado a cliente. isso, né, passa-se a vender menos compressores. Porque você aumenta a longevidade do produto, passa-se a vender menos compressores. Então, é claro que isso também tem que ser uma fatia de negócio. Uhum. Porque se você melhora a vida, você está dando mais saúde para o teu produto, ele vai viver mais pela digitalização. Vale Então, ressaltar, venda né? mais serviço. Vale ressaltar de que o compressor é o coração do sistema, né? Toda e qualquer falha de projeto, de aplicação ou de manutenção preditiva, corretiva ou É preventiva, pau no compressor, né? pau no compressor, é ele que sofre, né? E também o principal responsável, né?
né, por boa fatia do consumo Sim. desse É o equipamento. principal E uma responsável. coisa, cara, que assim, que é uma das minhas bandeiras, né, é essa questão do investimento inicial, né? Poucas pessoas têm a informação de que o custo de vida útil de um equipamento desse, né, de um equipamento convencional, ele representa em torno apenas de É, 8% do é. custo de vida útil. Isso O aí. que seria esse custo de vida útil, né? Se a gente for considerar que um equipamento desse tem um ciclo de vida de 10 anos? É o investimento inicial, É isso né, aí. que envolve aquisição, montagem e instalação, né, manutenção preditiva, corretiva, né, a preventiva, Isso aí. somado ao consumo de energia elétrica. Isso aí. Né? E em 10 anos, o consumo de energia elétrica representa em torno de 70% a É isso aí. 80% do custo de vida. Né? E o que a gente tem de tecnologia hoje, né, aplicada em refrigeração, a gente consegue reduzir, comparado a equipamentos convencionais, cerca de um terço, cara, É. né, do consumo de energia. Esse É é, uma redução bastante considerável. essa conta eu acho linda, porque isso faz parte do nosso, tanto da parte de treinamento como da parte comercial. Uhum, Isso que você falou é um argumento muito forte que a gente procura passar, mas de uma maneira simples para o cliente. Existem máquinas, como você bem sabe, né, Diogo? Tem máquina, pessoal, que gasta R$ 50 de energia por hora. Máquina pequena, hein? Então, isso é o seguinte, se essa máquina trabalha 20 horas por dia, são R$ 1.000 por dia. Né? Então, ó, você pega aí, então, 30 mil mês, né, 360 anos, 3 milhões e 600, 10 anos, que seria o tempo para obsolescência. isso a gente está falando de uma câmera de pequeno De porte, tá pequeno bom? porte, 3 milhões e 600 mil reais em 10 anos de custo de energia. O que o Diogo falou, que você pegar um gráfico de pizza e separar ali 3 quartos do gráfico de pizza, que dá 75%, são esses 3 milhões e 600 mil. Então, os Uhum. outros 25% seria um terço desses 3 milhões e 600 mil, daria Sim, 1 milhão e um 200. milhão e Que duzentos. seria 1 milhão e 200 de aquisição de produto, mais os custos de manutenção preventiva corretiva nesses 10 anos de uso. Então, se você pegar 1 milhão e 200, vamos dizer que 400 mil foi de aquisição de produto lá no tempo zero, onde foi instalado o equipamento, você tem mais 800 mil de manutenção, que Uhum, dividido por 10 anos dá 80 mil. Acho que até muito. uhum. Deu até muito. Mas no final, pessoal, o principal número é que os 3 milhões e 600 mil de energia, você pode comprar um equipamento que gaste menos, e esses 3 milhões e 600 mil vai virar, né, Diogão, às vezes 2 milhões e meio, ou você economiza 1 milhão de Na, reais. na verdade, assim, o cálculo seria, né? Ele consumiria 1,2, né, de consumo de energia elétrica e a gente Isso. está falando de uma redução de Redução. consumo de energia elétrica em torno de 2 milhões e É, 400 em 10 exatamente. anos. Então, assim, para quem entende, né, do mundo de investimentos, né, que investimento é esse, né, que você... E um outro cálculo também que eu gosto muito de poder apresentar é o retorno sobre o investimento, Uhum. independentemente da tecnologia que na qual a gente vai aplicar, voltado para eficiência energética, né, o limite máximo de retorno de investimento é de 2 anos Uhum. e 2 meses aproximadamente. Agora, no mundo dos investimentos, qual investimento você pode fazer em que o ROI, né, Pois vai é. se dar em torno de 2 anos? Pois é. E é uma tomada de decisão inicial, E a refrigeração permite isso. né? E pegando o gancho do que eu falei, que 30% da energia produzida no planeta vai para esse mundo da refrigeração, quanto dinheiro não Vale pode ser ressaltar economizado? também, né, não só essa parte do consumo de energia elétrica, né, a tendência com essa questão do aquecimento global é, e também com o aumento do número de pessoas no planeta Terra, a tendência até 2050 é que haja um aumento considerável também. Então, assim, como, né, fornecedores de tecnologias, né, voltados ao segmento da refrigeração, e é um segmento de mercado que responde por 30% do consumo global de energia, né, essa transição energética, ela é, além de muito interessante para o planeta, né, bastante rentável, muito rentável. Né, uma outra questão também é essa questão dos gases de efeito estufa. Né, os fluidos hoje, né, que são costumeiramente instalados no Brasil, que é os HCFC, os HFC, né, eles têm um alto GWP, um alto potencial. Né, e só para quem não conhece, né, do mercado,
existem fluidos, né, como por exemplo o R410, o R404A, né, que eles são cerca, por exemplo, o 404A, 3.922 vezes mais agressivo do que o composto de referência dos gases de efeito estufa, que é o CO2. Né? Então, assim, os fluidos que hoje, né, são convencionalmente instalados no mercado da refrigeração, eles são inimigos do meio ambiente, né? E é uma outra questão também, né, que a gente está pleiteando, vamos dizer assim, a gente tem um pouco mais de atenção quanto a essa questão dos fluidos refrigerantes. Né? Você se importa com o mundo que você deixa para os seus filhos? Pense um pouco mais nisso. É. E voltando aqui para o nosso mercado brasileiro, né, vamos dizer assim, vocês ficaram parados um tempo, né, nessa pandemia quanto a essa questão de treinamento, né? É Ou não porque na chegou, época, ou não então, chegou a cessar paramos por conta completamente? até mesmo de restrição de governo, governamental, porque Uhum, treinamento, inevitavelmente, presencial, uhum, é contato entre pessoas, né? Então, paramos durante um tempo. O que nós fizemos foram alguns webinars e alguns treinamentos online para clientes que solicitavam isso. Todo mundo passou a aprender a usar a plataforma, né? E produzimos algumas lives, né? uhum. E fizemos muitas coisas novas e aprendemos a usar. Mas Há agora, cinco treinamento anos, presencial, parou, claro que parou tudo, né? há 5 anos atrás ninguém sabia, né, o conceito do nome webinar, né? É verdade. Hoje é verdade. Mas parou, mas Por agora lá, favor, você quer aceitar água? esse ano aqui em breve a gente vai retomar os treinamentos Mas presenciais. e- Em breve mesmo. Esse ano a gente retoma. esse ano já tem Retomaremos. programado, já está planejado. Já existe uma agenda Uhum. que estamos em maio, né? Já nesse mês de maio já finalmente a gente retornaremos à primeira turma, né? É, Depois da pandemia. Na verdade, eu já há algum tempo, assim, algum tempo quando eu digo já quase um ano para cá, eu já retomei os treinamentos presenciais, mas não na fábrica, e sim em uhum, loco, né? In company, como a gente diz, treinamento contratado por empresas que solicitam esse serviço mais dedicado, customizado. uhum. Por quê? Porque além da parte da pandemia, também teve uma questão particular da Bitzer, que foi a expansão física da fábrica. Ah, vocês Então, compraram lá a parte de cima lá agora, né? então, a Pessoal Bitzer dela. comprou a parte que a gente está no condomínio industrial, né? Comprou uma parte que era anexa, que era de uma outra fábrica, anexa parede ali da Bitzer. E aí Uhum, toda a parte física do treinamento foi transferida para lá e com essa transferência algumas ideias novas, né? E uhum. aí por conta disso também teve essa demora para finalização. Inclusive a gente vai retomar agora em maio ainda sem estar no centro de treinamento 100% como o projeto diz. Houve alguma expansão na parte do laboratório lá também? O É, laboratório. o laboratório, basicamente ele tinha a máquina de CO2, uma Uhum, máquina que trabalhava até então com 404A uhum, e uma outra máquina que trabalhava até então com R22, que nos últimos tempos a gente acabou desativando pelo motivo mesmo da parte ambiental e não querer que isso se voltasse contra nós, pela imagem que a gente se preocupa em ter, uhum. né, de querer promover máquinas e fluidos, máquinas que usem fluidos de menor impacto ambiental, porque a gente não promove fluido nenhum, porque a gente não fabrica fluido, mas a gente promove a sustentabilidade. E agora nesse ambiente novo, né, nesse espaço novo que a gente vai passar a ocupar, é, vai, o que vai estar diferente? Nós nunca tivemos compressor parafuso, por exemplo, à disposição de análise pelo aluno que vai fazer os nossos cursos, né? A partir desse ano vai ter lá Uhum. um chiller usando um O compressor, máximo que ele vira lá no showroom, o né? que ele vier no showroom, né? Uhum. O aluno vai poder ter contato e quem não conhece ouvir o barulho do compressor parafuso trabalhando e olhar ali, É música, né? fazer a música, né? Fazer algumas medições desse compressor parafuso que vai ser responsável, por exemplo, pela climatização de uma parte da fábrica, uma parte dos escritórios. Então não é uma coisa que está lá só o compressor mostrando, o compressor
está trabalhando para resfriar um fluido secundário. Paralelamente a isso, a gente teremos, né, compressores Scroll também trabalhando para resfriamento de fluido secundário para climatização de uma outra parte da fábrica. Então, nós não tínhamos isso, né, no passado. Uhum. Compressor parafuso rodando, compressor Scroll rodando em tandem, são dois compressores Scroll em paralelo. Oh, que legal. Compressor pistão também em paralelo trabalhando, Já máquina. está operacional lá Não, essa? Ainda não. não. Essa foi a questão, porque, Uhum. como sempre, existem alguns atrasos que ou são inevitáveis ou são imprevistos, né? Uhum. E o nosso planejamento era retomarmos, né? Retomarmos agora em maio, mas infelizmente essa parte das máquinas elas não estarão prontas. Uhum. Algumas delas sim, outras não, mas o treinamento vai retomar. Então, a finalização de fato do seu treinamento ela vai se dar no transcorrer do ano. Não agora em maio, mas vai acontecer esse ano. Então, só que a empresa está aberta novamente às matrículas e receber os amigos da família da refrigeração novamente, amigos e Ó, amigas, né? vale ressaltar que em breve a gente vai estar mostrando lá presencialmente, né, toda essa nova estrutura aí que a Bitzer está montando aqui no Brasil. Se Deus quiser, Já está marcado, se Deus assim permitir. né? Sim, Assim, uma outra informação, né, um outro dado interessante, né, que eu sempre gosto de ressaltar é de que principalmente na refrigeração comercial leve, que os compressores herméticos mandam e desmandam, vamos dizer assim, é, cara, uma coisa interessante, apenas a troca, né? Se tirar um compressor hermético, colocar um verdinho lá no lugar, né? Somente isso, né? Sem troca de controles, né? é, Você tem uma redução, né, de em torno de 17 a 29%, dependendo da aplicação. Isso sem trocar fluido, sem tirar a válvula de expansão termostática, colocar a válvula de expansão eletrônica, né? Somente pelo fato de tirar um compressor e colocar o outro, é, sem fazer mais nada, a pessoa já tem uma redução de em torno de 17, é. né, a 29% de redução de consumo de É energia, né? interessante, né, Diogo, que isso parece muito ser um discurso comercial, né? De alguém que está numa feira falando, olha, faça isso, faça aquilo, que você vai ter esse benefício, blá, 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 blá. Mas isso, você sabe muito bem, porque você é mestre, mas isso é algo, pessoal, que é comprovado tecnicamente, tá? E não por um software da Bitzer, mas sim comparando o resultado de um software da Bitzer com o software de fabricantes, né, que fabricam o compressor hermético. Então não é uma conversa vazia de um especialista comercial. Como se diz, E é o contrário. isso não é papo de vendedor, né? Isso é uma afirmação técnica fundamentada em cima de resultado de software de todos os fabricantes. Então, você mostra aqui, e muito além disso. A gente usa isso como argumento numa reunião, né, para efeito de convencimento do cliente, usuário final, e muitos deles aceitam, aprovam, pagam para ver e estão felizes, porque isso se atestou na análise de consumo elétrico antes e depois. Então, isso é. E a raiz disso tudo, pessoal, é o entendimento, a informação técnica. Isso não é à toa, tem uma explicação. Fala, mas o mesmo compressor que trabalha para esse regime, se eu colocar um outro compressor de tipo construtivo diferente, né? Sai de um hermético para um semi-hermético. Mas eles não trabalham para a mesma capacidade, a diferença é como é que eles trabalham, de que forma eles realizam a compressão, de que forma eles dissipam o calor do motor, sabe? Qual é a perda de carga do fluido refrigerante dentro da carapaça lá, né? Do compressor, Essa é a da famosa carcaça do compressor. eficiência isentrópica. Exatamente. Então, assim, isso a gente consegue comprovar, né, teoricamente e comprovar na prática e o resultado é sensacional. O Né? investimento vale a pena. E assim, esse mercado da refrigeração, né, por isso que, né, se torna uma magia, é que é um dos poucos segmentos de mercado, né, profissionais e que envolve multimatérias, Sim. né? Tanto é que, né, a engenharia responsável pelo mercado da refrigeração é a engenharia mecânica. Mas existem, se eu não me engano, duas ou três universidades no Brasil que têm um curso específico de refrigeração dentro da qualificação de engenharia mecânica. Então, assim, boa parte dos engenheiros que saem
das universidades, eles saem extremamente cru, né? Porque quando ele vai entrar no mercado da refrigeração, ele descobre que vai ter que entender de elétrica, É, ele descobre que ele vai ter que entender de química, de física, hidráulica, hidráulica. né? Eletrônica, automação. Né? Então, por isso, mas é isso que encanta para quem resolveu ficar no ramo, porque não é um segmento que te dá rotina, é um segmento que exige que o teu cérebro esteja em constante evolução, É a uma busca pelo dinâmica assim que conhecimento, é. né? E é muito interessante, eu amo, né? Eu acho sensacional. Então, assim, são tantas variáveis, mas tantas variáveis, né, que envolvem, né, toda essa magia, né, da refrigeração, né? São tantos e quantos É. conceitos diferentes e distintos, né, que que nos dá assim né, Esse prazer, né? esse Esse prazer, prazer de trabalhar né, isso. justamente porque monotonia não é algo que pertence ao É, nosso segmento de mercado, definitivamente não. monotonia, não tem Né? Num monotonia. dia a gente vai estar lá numa indústria farmacêutica, no outro dia a gente vai estar numa indústria de É, alimentos, você tá. né, com equipamentos completamente distintos, com aplicações completamente distintas e que envolvem propriedades termodinâmicas que não têm a ver um com o outro, É, né, que gera toda essa alegria, né, de poder trabalhar com é, refrigeração. você volta de uma viagem que você resolveu algo em Goiás. Aí você desce no aeroporto de São Paulo, agora você vai lá para o sul do país, e depois você sobe lá para Belém do Pará. Cada, cada história é uma história, Isso dentro de uma semana, né? em uma semana. Né? E você tem ido para campo, irmão? A semana passada, por exemplo, eu fui. Porque assim, eu acho que nós não podemos ser fakes, né? Uhum, E hoje isso também é muito presente no nosso segmento, como existem em outros, né? O pessoal uhum, que se finge ser algo que não é, para poder ter um objetivo conquistado, seja de seguidores ou seja para vender algo que ele não domina, uhum. mas É o ele que tá aprendendo agora, consegue né? ali manobrar e fazer uma magia. Uhum, Então eu faço questão sempre. É claro que para mim isso é muito difícil porque eu tenho uma parte que cabe a mim de responsabilidade de gestão dentro da empresa, mas por exemplo, a semana retrasada eu estava em Minas Gerais, atendendo uma questão de um túnel de congelamento de hambúrguer usando CO2 como fluido de expansão para congelados. uhum, E depois, numa outra situação, atendendo um chamado de questão de automação de uma máquina que estava com problema X lá. E uhum. eu volto e meia, eu vou. Há meses atrás eu estava na Venezuela, Bolívia e sempre eu faço questão de ir para campo, porque respirar o ar que o teu cliente respira, né? Uhum, Entender o que está acontecendo, né? Entender comportamento de máquina em questões muito particulares, você não encontra em livro isso. E você sabe bem disso. A uhum, gente não encontra em livro e nem manual de aplicação de fabricante algum tudo aquilo que pode estar sujeito a um equipamento. Então, se você não vai lá e erra e acerta, né, você não vai ter autoridade para falar sobre o assunto. Então, eu faço questão de continuar indo para campo. Mesmo com toda a dificuldade de tempo que eu tenho hoje, de agenda extremamente restrita, uhum, claro que, diferentemente do serviço que nós fizemos, né, de alçar quatro compressores, né, de andar para andar e tal, é um serviço que também já você vai selecionando um pouco mais o uhum. serviço, né, mas eu continuo indo para campo. Não com a mesma frequência que eu ia, mas continuo indo para campo. Olha que legal. Eu fiquei sabendo recentemente, né, de que, né, uma pessoa que eu tenho, né, igual estima, né, que já está confirmada a presença, né, do senhor Valdir de Oliveira, Mestre. né, o mestre de todos, né, Uhum. né, que é um homem completo, assim, extremamente sábio, Sim, né, e que também, né, faz parte do diferencial Bitzer. Eu fiquei sabendo recentemente, né, de que ele, né, hoje ele está cuidando mais assim da parte administrativa, né, e que a parte do isso. pós-vendas, né, agora está na sua mão, né? É. Não pode ser rotina no nosso dia a dia, né? O pós-venda no tocante a serviços, né? Uhum, É, também ele deixou essa herança para que eu pudesse contribuir, está em né, boas com o mãos. time, né? Uhum, Mas assim, como eu falei lá no princípio, né? Nós não somos somente pessoas individuais que cuidam das uhum, coisas. Eu tenho a felicidade de ter um time
junto comigo, sensacional. Né? Eu tenho uma. Os meninos da assistência técnica são sensacionais. Né? O Thiago Irazaki que está comigo lá, que coordena, Uhum. faz toda a magia acontecer também, sensacional. O time nosso é muito bom, né? Os meninos são muito bons, então tô muito bem assessorado. Uma grande recordação que eu tenho é. Eu esqueci o nome do fundador lá. A O Bitzer. O Peter Schauffer. Schaufler. Peter É Schauffer. que o fundador de fato foi o Martin Bitzer, lá em Aham. 1934. Uhum. E aí depois de um tempo ele vendeu, né, Uhum. a marca e as empresas pro pai do seu Peter Schaufler. E Ah, aí sim, e entendi. depois de um tempo o Peter Schaufler deu sequência. Assim, é algo que na qual, né, eu tenho essa visão que eu adquiri desde, você lembra da época do Open House, Uhum. né? Acho que, se eu não me engano, acho que foi 2015, 2013, se eu não me engano, até um pouco antes disso. Eu não vou me recordar agora precisamente a data. Cuidado que você vai falar, hein? Né, que o pessoal estava juntando, né, grupos de empresário na Febrava para levar lá na fábrica, né, para conhecer, né, até então a nova fábrica da Bitzer, né, Sim. que até hoje se localiza lá em Cotia, Uhum. né, e tinha um senhorzinho lá, né, que tava servindo água para todo mundo, né, conversava português assim, então eu falei, Sim. cara, né, que cara legal e tal, né, e que, né, a primeira impressão que todos tinham, né? Eu até fui, até sentei a van que na qual eu fui, eu sentei ao lado de um grupo de empresários de uma grande rede de supermercados lá do Nordeste, né? Como o deslocamento era, né? A gente foi 1 hora e meia, eu acho, de deslocamento, a gente conversou bastante, né? E lá no ambiente a gente conversando, né? Falando, nossa, que senhorzinho legal e tal, né? E 1 hora depois, né? Quando a gente entrou lá no showroom, que eu até me recordo que foi o Michele Vitucci, né? Que fez a apresentação, né? E foi uma grande surpresa para todos que estavam na sala, né? De que a pessoa que estava nos servindo água era o presidente mundial da Bitzer, É. né? E assim, isso para mim, né, aquela visão que eu tive naquele dia representa, né, o que é a É. Bitzer. De fato é assim, para quem conhece o Fernando Bueno, é o nosso Hum, antigo CEO, para quem conhece o Fábio, que é o nosso atual CEO, se conversar com ele de uma maneira informal, assim, ou mesmo formal, chegando lá falando, ah, essa pessoa é essa pessoa mesmo? uhum, Porque nós não nos fazemos mais ou menos importantes pelo cargo que temos. A uhum. gente sabe qual é o nosso papel dentro da estrutura. E para Né? quem conhece o mercado da refrigeração, né, sabe, né, a importância, né, que esta empresa alemã, né, tem, né, não só no mercado brasileiro, né, porque, meu, quem que não é da roça que nunca viu um Bitzer bloco aberto, né? Pois é, pois é. Né? E foi eu creio que na planta, né, da Bitzer Brasil foi um dos primeiros que entraram na planta, né? É, exato. E a gente O tratorzão. chegamos a ser exportadores, até mesmo para a Alemanha, desse compressor. Uhum, Quando teve, né, foi a grande explosão desse tipo de tecnologia num dado momento da história da refrigeração. E depois uhum. as coisas vão evoluindo, né, vão mudando, né, mas foi o que fez a empresa crescer e chegar onde chegou. Que hoje, de E já fato, tem quantos anos que a Bitzer Brasil não produz mais essa linha? Ah, bom, quando eu entrei já não produzia. É, Né? Então já eu vou chutar. O Valdir vai saber se falar isso melhor do que eu. O Valdir logo logo tá aqui, né? Aí você deixa essa pergunta pro já Valdir. confirmado. Deixa essa pro Valdir para eu não falar bobagem, mas já há muito tempo, porque por vários motivos, né? A tecnologia foi mudando, né? O apelo Uhum, pela redução do consumo de energia foi ficando cada vez mais forte, né? E necessário, né? E se tornou um divisor de água. Quem não se adequou caiu fora. Né? uhum. Então, tudo é muito dinâmico, tudo vai mudando. Mas hoje, de fato, assim, O range de graças. aplicação hoje ele está bem menos extenso do que era antes também, né? Hoje são compressores que tendem a ter aplicações específicas, né? Ou para ar-condicionado, ou média temperatura, Sim, ou sim, baixa. mas mais pelo fluido em si do que pelo Uhum, compressor, porque isso é uma coisa da qual nós nos orgulhamos muito, né? Que os nossos compressores, a faixa de aplicação, o limite ou envelope, seja lá como for batizado esse nome, né? A gente
realmente o limite de aplicação de um compressor Bitzer ele é bem, Extenso bem comparado. extenso, bem extenso. O que limita muito mais a aplicação é o fluido, porque Uhum. dependendo da temperatura de saturação, ele entra numa faixa de pressão, no caso da sucção, se for abaixo do 0 manométrico, já não se convém trabalhar. Então, Uhum. por exemplo, como trabalhar o 134A para congelados, Sim. né? Pô, Não convém, né? eu tava pensando no 134A agora, né? Que o 134A ele tem as suas particularidades, né? E para quem é do mundo dos projetos, né? Uma coisa bastante interessante, né? Que é bem pertinente ao 134A, que para uma mesma capacidade frigorífica comparada a um 404, por exemplo, né? Você tem que utilizar um compressor, né, de maior porte, de maior deslocamento, porém, né, para gerar a mesma capacidade frigorífica, É, aí sim, você vê assim, o quão é maravilhoso, né, para gente que trabalha com projetos, né, é, com aplicações, essa diversidade de é, aplicações e é. conceitos. O 134A, comparado para a mesma faixa de aplicação, né, comparado ao 404, eu tenho que colocar um compressor um pouco maior, porém o consumo de energia elétrica é menor, É, né? é. Mesmo eu utilizando um compressor com, né, que a gente poderia falar com capacidade de potência nominal maior. É interessante, mas isso aonde se explica? Aí eu falo, por isso que eu gosto muito desse assunto, porque eu tenho uma formação ligada a isso, né? Uhum, Então, isso se explica porque a compressão lá das moléculas exige uma menor, um delta W menor, que seria um trabalho entre o diferencial de pressão da baixa para alta. Se você usar as mesmas temperaturas saturadas, né, o 184 exige menos energia, porque uhum, isso é um comportamento, né, do fluido ao ser comprimido, da molécula. Não dá para uhum, comparar o perfil de molécula 134 com 507, por exemplo, trabalhando da mesma coisa da amônia, ou seja lá qualquer outro fluido que for, uhum, porque tem a curvinha da entropia aí mostra isso para nós, né? Então tem que entender um pouco mais a fundo, no caso, para quem quiser ir mais a fundo, né, para justificar os porquês das coisas. Porque é até difícil de explicar isso. Fala, pô, peraí, como que um compressor que é maior que o 134 gasta menos do que um compressor menor? Como é que se explica isso, né? E aí se explica pelo fluido, não se Eu explica tive que pela demandar potência do parte motor. do meu dia hoje, por sinal, né, que eu estou finalizando um projeto do indústria, né, que a pessoa, a empresa que na qual estou contratando para fazer a montagem dos quadros, né, fez um questionamento, falou, ah, mas, né, de quanto CV que é É, né, o equipamento que você está exatamente. utilizando? Eu falei, cara, CV não é um termo que na qual a gente utiliza no nosso segmento, né, justamente por causa dessas É, particularidades. é. É que também tem muito disso, né? Assim, não há como você ter milhares de modelos de compressor para todas as aplicações possíveis. Então se usam Uhum, compressores já existentes, né, dentro dos catálogos e das possibilidades das fábricas. Então às vezes você tem um compressor com motor de 50 HP, mas vai trabalhar numa faixa de aplicação tão limitada, restrita, assim, muito pontual, aliás, uhum, que quem não entende de refrigeração vai falar, mas como assim um compressor com esse tamanho de motor gasta essa corrente, né? Tem esse consumo, né? É porque os motores, os compressores, eles podem trabalhar em diversas pressões. Então, uhum, dependendo da pressão que trabalha, a corrente consumida é muito menor do que se uhum. trabalhasse numa questão crítica. E aí o pessoal que vem da raiz da elétrica, né? Usa como referência o CV, né? O Sim, sim. cavalo, vapor, o HP, Uhum, como referência de. Porque ele vai pensar na condição crítica desse motor trabalhando. E a gente não pensa na condição crítica. A gente pensa em condição parcial, né? Que seria usar uma forma específica, né? Uma forma muito uhum, pontual, né? Então não é comum mesmo, porque é para nós que trabalhamos no segmento, a gente entende facilmente isso, né? uhum. Encaminhando agora para a reta final, né? Mais uma vez, né? Eu quero agradecer, né? A presença, né? Dessa pessoa que eu tenho uma grande estima, né? Um grande profissional, um grande amigo, né? Mais importante, né? Antes do lado profissional, né? É uma pessoa que, né? Mora no meu coração, né? E deixa uma mensagem para a turma aí, para a gente poder encerrar com chave de ouro aí no, Pô.
o nosso E aí, podcast. pessoal, a gente não combinou nada antes. Mas é claro, antes de deixar a mensagem, igualmente eu quero agradecer a tua gentileza, né? Reforçar nossa amizade, deixar claro que para mim, de fato, foi uma honra poder estar aqui esse tempo com você, né? Uhum. Conhecedor da tua pessoa, como ser humano e como profissional, para mim é algo que é inesquecível. Muito obrigado, Diogo, pelo convite e por eu estar aqui com você nesse momento de profissional, né? E da tua vida. E mensagem que a gente, que, assim, que eu posso dizer. É, primeiro, nunca se acomodar. A gente não pode se acomodar em nada, porque é por não nos acomodarmos que estamos aqui agora. Uhum. E acreditar que a gente está nesse planeta com um propósito, que não é para ser derrotado, que é para ser vencedor. Isso é fato que, se a gente analisar os vencedores, esse é o perfil. Não deixar de lado o desânimo, né, a reclamação, porque todos nós temos motivos para reclamar e para ficar desanimado, assim como temos motivos para sermos gratos daquilo que o universo nos dá diariamente. Então, vai atrás da informação, né, não desanime, porque existe algo muito especial para você. Para cada um de nós existe esse algo especial, mas a gente tem que estar com a porta do coração aberto e da mente aberta, e entender que o desenvolvimento individual de cada um é coletivo. E se a mente não pensa dessa forma, a coisa patina. Só no momento que você entende que você tem que buscar o seu desenvolvimento e que esse desenvolvimento vai contribuir com o teu mundo ao redor, aí você voa. Então, a minha mensagem é essa: é dizer que a gente está em constante evolução e que você tem que buscar teu caminho. E que tudo no final dá certo, com certeza. E conforme fala no livro de Gênesis, Deus nos criou sua imagem e É semelhança isso aí. e principalmente para governar sobre todas as É coisas. isso aí. Ô, pessoal, deixa o like, né? Compartilha, né? Se você gostou desse conteúdo que na qual a gente está compartilhando agora, né? E inscreva-se no canal, né? Para que na qual a gente possa transmitir um pouco mais sobre esse magnífico mundo da refrigeração que é tão escasso e carente no mercado brasileiro. Só Jesus salva. E é Isso isso aí. aí, né? E Amém. a gente está Perfeito. finalizando o episódio de hoje do Termotalk, né? O podcast no grau certo. Beijão para vocês. Até logo.